resultou num convite, e aí a gente começou a ir a Betel como voluntário para eu trabalhar na tradução. Simone trabalhou em diversos departamentos, e uma vez por ano, basicamente, a gente ficava lá 2 semanas, uma semana. No caso, era aquele processo de Voluntário. voluntário, Voluntário. Era um momento não também era que fixo. eles. Não era fixo, era um momento também que eles avaliavam, né, o trabalho, o relacionamento com as outras pessoas, né? Isso foi importante na época que nós fizemos a petição, já estavam, já queriam mesmo que a gente fosse para lá, né, praticamente. Isso porque eles Entendi. já conheciam a gente, conheciam o nosso trabalho, né? André, eu não vou deixar passar isso aqui, mas o Leandro Leão perguntou, e o seu primo que você estava procurando, tá perdido até hoje? Ele está perdido até hoje. Reza a lenda que ele entrou num armário de Nárnia e sumiu, com a cadeira amarela e tudo. Eita danado. Pronto, aí no caso vocês começaram aí como voluntários, né? Uhum. Aí como é que foi o processo lá? Qual foram as experiências? Como é que foi o É assim, período? como voluntário, eu gostava do que eu fazia como tradutor, mas eu tinha certa dificuldade na rigidez de Betel, né? Tudo muito cronometrado, a cadeira que você tem que se sentar era designada. Eu não sei como está agora, né? Mas na hora do café da manhã, na hora do almoço, você tinha que se sentar na cadeira exata. Tinha um lado para os alimentos circularem. Um dia era para um lado, outro dia era para o outro. Tinha o alarme de manhã para acordar as pessoas, né? O infame despertador lá de Betel, né? Que marcava tudo, hora de terminar o almoço, hora de começar o almoço, hora de acordar. Aquela musiquinha tu 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 tu. Aquilo ali, rapaz, eu achava, não, isso aqui não tá certo, mas não pode ser. Tudo muito, né? Controle absoluto, tudo muito esquadrinhado, né, muito detalhado. Eu tinha dificuldades com isso. Teve até um momento que eu achei que eu não iria ir para Betel, mas aí as coisas foram mudando e a Simone também sempre quis, ela gostava, né? E a gente experimentou, vamos fazer um teste, vamos lá. E aí acabamos indo, né? Aí tem aquele período inicial de adaptação, né? Teve muitos momentos muito difíceis mesmo lá em Betel, que inclusive quando você é recebido lá, tem uma palestra com um médico, departamento lá que é a parte de saúde lá, né, que explica, olha, a vida em Betel não é natural. Achei até interessante eles falarem isso, né? Não se permitam se institucionalizar, foi o termo que ele usou, né, que muitas pessoas vão para Betel e se institucionalizam. Esse médico, de repente, ele estava até acordando para as realidades e passou isso meio que subliminarmente. Eu não sei. Eu só sei que aquilo ali meio que preparou a gente para as dificuldades que viriam, né? Essa coisa de você ter a hora exata de acordar, de você ter que. É exaustivo você trabalhar 8 horas no seu departamento, e no caso dos homens, em determinados dias, ainda trabalhar para mais não sei quantas horas lavando o prato na cozinha, ou prestando serviço na portaria. O seu tempo ele era todo consumido de uma tal maneira. E aí eu me lembro daquele modelo do Steve Hassan, que é o modelo Byte. Nós até conversamos que determina o que é uma religião que exerce controle abusivo. É uma religião que controla o seu comportamento, que controla a informação, por exemplo. A internet era filtrada em determinada época lá em Betel, né? Eu não sei se é coincidência, mas em certos momentos em que se falavam certas coisas, você não conseguia acessar certos sites, nem sites normais como aquele TED Talks, que é um site de discursos, né, de palestras. Eu não sei se isso eu realmente não sei se é coincidência, mas eu notava que era um controle muito grande, né?
Comportamento, você não pode usar barba, obviamente, você tem que ter o cabelo cortado nos dias que eles determinam lá, que você tem que cortar o cabelo. E é isso que eu já falei também do alimento sendo servido, circulando para o lado que eles determinam. Para ele se levantar, você tem que pedir licença ao cabeceira. Para trazer qualquer coisa para a mesa, você tem que pedir licença, pedir autorização. Horário muito certinho para pegar o ônibus e ir para as congregações, se você foi designado a uma congregação que não seja de Betel ali mesmo. Atrasou 1 minuto, não importa quem você seja, o ônibus sai, não tem desculpa, ninguém aguarda ninguém. Então, essas coisas me incomodavam, né? E aquela coisa assim, muito. Uma certa política dentro também de Betel, para as pessoas crescerem. Essa foto que vocês estão vendo aí era o meu escritório de tradução. Nessa época, eu traduzia alguns segmentos do anuário. Eu fui responsável pelo índice de publicações. Durante muitos anos, eu fazia o índice de publicações, que também me ajudou a entrar em contato com muitas publicações, declarações da Torre de Vigia, e a gente pode falar disso aí depois. Esse processo do índice foi muito conturbado, porque o irmão que servia anteriormente, ele foi convidado para sair de Betel. E aí imagina como é que ele ia me ensinar a mexer com um programa que era o Maps, envolvia usar o Maps, nesse processo de saída dele, que ele tinha que cuidar da vida dele, cuidar das coisas dele. Ele se sentou ao meu lado, passou muitas informações, mas eu basicamente tive que, na unha, lendo os manuais, passando muitas horas, descobrir como é que funcionava tudo aquilo. E durante alguns anos, os índices eram feitos. Tem entradas que eu coloquei lá no índice que foram sugeridas por mim. O uso de palavras em português de Portugal, né, para ajudar os leitores de língua do português europeu a encontrar informação, foi sugestão minha, foi incorporado ao índice. Hoje eu acho até que tem uma versão mais do português de Portugal, mas essa primeira iniciativa foi uma sugestão que eu dei, porque tem palavras que são muito diferentes, né? Mamadeira em português, biberão, madeira para nosso português, biberão no português de Portugal, concreto para eles é betão, e por aí vai, né? Caminhão, carreta, e aí tem muitas diferenças, né? O André, André, no caso, para eu compreender melhor, no caso, vocês passaram quanto tempo lá? De 2005 a 2013, né, Simone? 2005 a 2013. Uhum. 2005, que aí nós fomos 2013. convidados para sair, nós não fomos expulsos de Betel, é importante dizer isso. Eu já vi em alguns fóruns de testemunha de Jeová pessoas mal informadas dizendo que nós fomos expulsos de Betel, porque descobriram que nós éramos apóstatas, mas não é nada disso. Betel passou por uma reestruturação muito grande, eles estavam perdendo muito dinheiro com uma série de detalhes, e aí eles começaram a enxugar tudo que eles podiam enxugar. E também pela questão da idade, né? Porque, ao contrário do que se fazia antes, que eles abrigavam as pessoas até elas praticamente falecerem, eles agora estão meio que mandando as pessoas embora quando chega a certa idade. E eu fui nessa leva, eu fui convidado, eu e a Simone fomos convidados para servir de pioneiros em algumas cidades que foram colocadas lá. Nós é que decidimos não irmos de pioneiros, né, pioneiros especiais, mas decidimos voltar para o Rio de Janeiro, porque nessa época meu pai já havia falecido e a ideia era cuidar aqui da minha mãe. Mas nós saímos com carta de recomendação de Betel, pela lisura, pelo bom trabalho prestado. Eu tenho uma carta dessa, pelo bom trabalho prestado enquanto tradutor e intérprete, pela honestidade. E é isso.
Saímos de lá a convite, não expulsos. É bom salientar isso. Agora, além dessas rigidez, né, que como algumas pessoas colocaram aqui no comentário, que parece um quartel, né, com várias regras, né? Além dessas situações, teve alguma outra coisa que você achou estranho, que você teve um choque assim de não achar que deveria talvez ser muito certo a ser feito? Teve alguma coisa que você imaginava que era e que de fato lá não é nada disso que você imaginava? Olha, teve muitas coisas. É, vamos dividir assim em duas categorias. Categoria de relacionamento humano, que eu achava muito artificial com algumas pessoas. Claro que há pessoas amorosas, como há em todo lugar. Mas eu achava assim uma competição muito grande. Pessoas meio que sendo que políticas para tentar conseguir algum cargo, para subir um pouquinho mais na hierarquia. Né? Pessoas cometendo graves pecados e sendo expulsas. Isso aí nós vimos lá. Mas é claro, natureza humana, não é porque é testemunha de Jeová, pode acontecer em qualquer outra religião. Isso em si não justifica você decidir, eu vou sair da religião porque diz que é a religião pura, mas tem esses erros. Não. Eu só estou comentando isso para mostrar que Betel não é o paraíso que as pessoas acham que é todo mundo certinho, todo mundo perfeito, porque não é. Inclusive, tinha um irmão antigo lá, Eric Cartner, conhecido por muitos, um irmão ungido, que dizia assim: Betel é um paraíso, com serpente e tudo, porque era a piada que se contava lá, né? E nós encontramos algumas serpentes no nosso caminho lá, algumas situações muito estranhas, e algumas que eu prefiro até não comentar aqui. Talvez um dia na minha vida, lá na frente, eu comente. Até porque envolve nomes de pessoas, situações que não daria para eu, nesse momento, falar. Tem esse é o lado humano, né? O lado de que, por exemplo, quando eu passei a tomar os emblemas, eu estava lá em Betel ainda. E no início eu fui muito rejeitado. As pessoas olhavam para mim e viravam a cara. Então, o que deveria ser uma alegria, olha, um irmão em Cristo, olha, alguém, né? O que deveria ser uma alegria, pelo menos no contato inicial. Eu recebi muita virada de rosto, muito assim, sabe? E algumas pessoas literalmente falando: por que não o irmão Machado, que tem anos e anos de serviço como um dos diretores aqui da associação? Por que não o irmão Fulano de Tal? Por que você? E outros talvez achando que eu estava fazendo isso de propósito para tentar subir, para ser membro do corpo governante, quando na verdade não teve nada que ver. Era uma convicção do meu íntimo desse chamamento celestial. Eu estava disposto a enfrentar a chacota, disposto a enfrentar os narizes torcidos, as sobrancelhas levantadas. Inicia a tomar os emblemas, você estava em Betel, mas aí o que aconteceu? E você já teve acesso a alguma leitura que fez você mudar? Já podemos ir para essa parte aí da questão do conhecimento que você passou a ter lá. Sim. O meu trabalho com o índice permitiu também o contato com esclarecimento de doutrinas, tem uma seção lá de esclarecimento de doutrinas, e eu li as publicações originais. Fora que no departamento de tradução também tinha uma biblioteca com toda a obra dos estudantes da Bíblia originais, estava lá. Os volumes, que são os estudos nas escrituras, que inclusive nós temos em português, tem aqui um exemplo dele, né? Esse é o Plano Divino das Eras, e temos também o livro O Tempo Está Próximo e também Sombras do Tabernáculo. Estamos no processo de tradução do volume 6, que é a Nova Criatura. E esse volume 6, ele teve um impacto muito, muito profundo em mim. Porque esse volume 6 fala sobre o que é se tornar uma nova criatura. Fala sobre a chamada celestial. Fala sobre
a caminhada do cristão na sua consagração até ele ser gerado pelo Espírito, e fala com muita clareza e propriedade que a única esperança do cristão é ir para o céu. É o que diz lá em Efésios 4:4, né? Há um só batismo, há uma só esperança para a qual fostes chamados. Então aquilo ali tocou meu coração. Eu não posso dizer que foi só isso, porque eu já estava com o meu coração voltado para as coisas celestiais. Vou fazer um parêntese só para vocês entenderem melhor. Quando eu tinha lá por volta de 14, 15 anos, eu lia na obra Ajuda ao Entendimento da Bíblia, que depois se tornou a obra Perspicaz, Estudo Perspicaz. Quando eu lia lá, eu lia sobre a corte celestial, os anjos, querubins, serafins. Eu me lembro de um momento em que eu orei a Jeová pedindo: Pai, eu quero tanto ver o Senhor face a face. Não preciso ser dos 144 mil, eu posso ser um anjo da mais inferior categoria. Eu pedi isso para Jeová. E aí depois eu comecei a falar sobre isso com algumas pessoas na época, e obviamente, né, que não é assim, a chamada terminou em 1935, você é muito jovem, não pode ser, né? E com o tempo eu meio que deixei isso de lado, né? Lá em Betel, isso voltou de novo, porque lá eu tinha contato também diário com uma irmã ungida, chamada Olivia Springate. Eu amava muito ela hoje, eu creio que está ao lado do Senhor, nos céus. E ela foi de uma época em que os estudantes da Bíblia ainda usavam o nome estudantes da Bíblia. Ela pegou a mudança do nome para Testemunha de Jeová. E eu conversava com ela horas e horas sobre esses assuntos, sobre o chamado celestial. Eu me lembro uma vez que eu disse para ela: irmã, eu queria tanto esse privilégio que se eu tivesse que morrer 1000 vezes, eu morreria 1000 vezes. E um belo dia eu me senti com essa convicção no coração. Então, não foram só as publicações. Eu já tinha um histórico disso daí. Eu acredito que a consagração é isso, né? Você, não é que todo mundo que se diz cristão automaticamente vai para o céu. Porque o ser cristão, na minha opinião, o verdadeiro cristão, de acordo com a Bíblia, é aquele que foi reconhecido como tal por Cristo. Ele recebeu o Espírito Santo, foi gerado pelo Espírito e foi enxertado no corpo de Cristo. Primeiro eram os judeus, depois os gentios. E, portanto, cristão é isso. Cristão é aquele que segue as pisadas de Jesus aonde quer que ele vá, diz o Apocalipse. Estes são aqueles que seguiram o Cordeiro onde quer que ele foi. Jesus falou: pegue a sua cruz e siga-me continuamente até o fim. Ele também falou, ao dar instruções lá para os discípulos, que eles deviam ensinar todas as coisas que os ensinou a observar. E quais são as coisas que Jesus ensinou os discípulos a observar? Entre elas, a mais importante é o tomai, bebei, este significa o meu sangue derramado por vós, parti, comei, este significa o meu corpo que foi quebrado por vós. Agora, como é que eu invento um cristianismo que pula essa parte e diz que agora tem dois tipos de cristãos, os da terra e os do céu, os gerados pelo Espírito e os não gerados pelo Espírito? Então essa foi uma das coisas que me fez despertar também. E nessa sequência que eu estava falando, que você perguntou para mim, então tinha esse meu sentimento, que depois foi confirmado e sedimentado também ao ler as publicações antigas. Eu simplesmente me apaixonei pela linguagem, pelas verdades, pelos ensinamentos originais dos estudantes da Bíblia. Eu fiquei assim totalmente impressionado com aquilo. Não é inspirado, contém falhas, mas na sua essência é uma coisa maravilhosa. E aí eu comecei a contrastar o ensino dos estudantes da Bíblia originais com o ensino das testemunhas de Jeová. O que era aquele
comportamento lá original, né, com o que a organização estava ensinando depois. Aquilo que era um movimento orgânico, flexível, com foco no Senhor Jesus e não numa organização. Aliás, Russell escreveu: tomem cuidado com a organização. Obedeça até o ponto que você é capaz de compreender. Não precisamos de uma organização. Então ele escreveu contra isso. E Rutherford deu um rumo totalmente oposto. Ele criou uma organização, criou um conceito de teocracia, ou seja, que é Deus que está controlando aquela organização. Isso tudo foram desenvolvimentos posteriores. O que levou a uma elevação do corpo governante, do chamado escravo, e da organização em si, a um patamar que não é bíblico. Então eu me lembro de reuniões anuais lá em Betel, em que você passava o dia inteiro ouvindo as consecuções da organização das Testemunhas de Jeová, louvando uma organização, e não o Senhor Jesus e não o Senhor Jeová. E você vê que as publicações das Testemunhas de Jeová... Eu não acredito que você chegou até o fim nesse vídeo. Parabéns aí e obrigado pelo apoio. Esse foi um corte do Pioneiro Entrevista, que acontece todas as sextas ou domingo na nossa programação. Deixa sua curtida e não perde esses 2 vídeos que eu separei para você.